Francisco Vital da Silva, mais conhecido como Chico Pé de Pato, nasceu em 1942 na cidade de Campo Alegre de Lourdes, no sertão da Bahia. Como tantos outros nordestinos, Francisco migrou para São Paulo em busca de uma vida melhor. Estabelecendo-se na Zona Leste, no bairro Jardim Camargo Novo, no Itaim Paulista, ele trabalhou como pedreiro até conseguir abrir um pequeno bar na região, por volta de meados dos anos 80. Este empreendimento representava a esperança de uma vida estável para ele e sua família, mas uma série de acontecimentos sombrios mudaria para sempre o destino de Francisco. A trajetória de um justiceiro. O bar de Chico Pé de Pato tornou-se um alvo constante de criminosos, algo comum em uma região que sofria com altos índices de violência. Em 1984, o clima de insegurança atingiu seu ápice quando a família de Francisco foi vítima de um crime brutal. Enquanto ele estava fora, 5 homens invadiram sua casa. Além de roubar seus bens, os criminosos violentaram sua esposa e sua filha de apenas 16 anos. A notícia do ataque abalou profundamente Francisco, e ele sentiu que sua vida mudará irremediavelmente. Após esse terrível evento, Francisco voltou com sua família para sua terra natal na Bahia, buscando um tempo de paz e recuperação para todos. Sua esposa e filha decidiram ficar no sertão, enquanto Francisco, tomado pelo desejo de vingança e justiça, voltou a São Paulo 2 meses depois, agora armado e acompanhado de seu filho de 19 anos. Francisco não voltou para São Paulo apenas como um pai indignado, mas como um homem com uma nova missão: combater a violência que tomava conta da Zona Leste. As primeiras ações. Logo que voltou à capital, Francisco começou a ser conhecido como o Justiceiro da Zona Leste. Sua fama cresceu rapidamente, e as manchetes dos jornais passaram a noticiar suas ações, começando com o caso dos 2 irmãos liquidados pelo Justiceiro da Zona Leste em agosto de 1985. Chico Pé de Pato era temido pelos criminosos, pois agia diretamente, buscando vingança não apenas para si, mas também para outros que, como ele, foram vítimas de injustiças e da falta de proteção policial. O incidente com o policial e a perseguição. Em uma de suas investidas, Chico acabou matando um policial à paisana, Moacir Ferreira Melo, que confundiu Francisco com um criminoso. Este incidente marcou uma virada na história do Justiceiro. A morte de um policial colocou Chico na mira das autoridades, e ele passou a ser procurado pela polícia, que intensificou os esforços para capturá-lo. A repercussão e o apoio popular. Apesar de sua busca por vingança ter se tornado um caso policial, Chico Pé de Pato contava com a simpatia de parte da população. Ele era amigo de Afanácio Jazadi, um radialista famoso na época, que apresentava o programa Patrulha da Cidade. Afanácio denunciava casos de crimes sem solução e, ao mesmo tempo, passava as informações de Chico ao público, relatando as ações do justiceiro com exclusividade. Essa relação com o radialista fez com que Francisco fosse visto por muitos como um herói popular, alguém que fazia o que as autoridades falhavam em fazer. Quando a pressão se tornou insuportável, Francisco entrou em contato com Afanácio, que o convenceu a se entregar à polícia para evitar ser morto nas ruas. No dia de sua prisão, uma multidão de mais de 500 pessoas se reuniu no local, apoiando Chico e mostrando solidariedade ao homem que, para muitos, representava a justiça contra a criminalidade descontrolada. O julgamento e a condenação. O julgamento de Chico Pé de Pato atraiu uma enorme atenção e mobilizou cerca de 2.000 pessoas, que lotaram o tribunal em defesa do justiceiro. A pressão popular influenciou na sentença, e Francisco foi condenado a 6 anos de prisão por vários homicídios. Apesar de seus crimes, a pena foi considerada branda, refletindo a imagem ambivalente que Chico tinha na sociedade: para uns, um assassino, mas para outros, um justiceiro que agia por vingança e justiça. A morte de um justiceiro. A trajetória de Chico Pé de Pato chegou ao fim em 27 de janeiro de 1987. Após 2 anos preso, ele foi brutalmente assassinado dentro da penitenciária com 91 golpes de estilete, um ato que chocou a sociedade e que demonstrou o ódio que ele despertava entre alguns. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente, encerrando de forma trágica a história de um homem que, entre erros e acertos, buscava justiça em um sistema falho. Reflexão: Chico Pé de Pato, justiça ou justiça?
Chico Pé de Pato é uma figura que suscita reflexões complexas sobre moralidade, justiça e o papel de indivíduos que, diante da falência das instituições, tomam a justiça nas próprias mãos. Por um lado, a violência e os assassinatos cometidos por ele são inquestionavelmente condenáveis e vão contra o ideal de uma sociedade justa. Por outro lado, o apoio popular que ele recebeu demonstra que, em um contexto de injustiça e abandono, muitos enxergavam em suas ações uma espécie de justiça alternativa. Chico representa o dilema de uma sociedade que, quando desamparada, vê em figuras como ele uma resposta, ainda que radical, para o desamparo. É impossível justificar plenamente suas ações, mas também é difícil ignorar o cenário que o transformou em um justiceiro. Em última análise, a história de Chico Pé de Pato é um lembrete da necessidade de um sistema que funcione para todos, para que ninguém precise recorrer a atos extremos em busca de justiça.